Senhoras e senhores, doutoras e doutores, não sei se vocês sabem, mas de uns anos para cá, o direito penal militar tem preenchido muito espaço em muitos concursos públicos. Não em todos, nem quase todos, mas em alguns concursos públicos. De fato, alguns concursos públicos, mesmo concursos públicos para cargos que não têm nada a ver com o Ministério Público Militar, nem com a magistratura militar, às vezes têm exigido dos candidatos e das candidatas conhecimentos de direito penal militar e, eventualmente, também de direito processual penal militar. Então, de vez em quando, aparecem esses concursos públicos exigindo conhecimentos de direito penal militar. Por exemplo, concurso público para o Ministério Público de Santa Catarina. Cai direito penal militar e processo penal militar. Cai pouco, mas cai. Para o conteúdo programático, sempre esteve. Concurso público para o MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Está lá também. Estão lá, direito penal, direito processual, direito penal militar, direito processual penal militar. Concurso público para, aí claro, CFO para o Exército, CFO para a Marinha, CFO para a Aeronáutica. Concurso público, mas obviamente ainda para o Ministério Público Militar, Magistratura Militar da União, Magistratura Militar Estadual de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Também ali se tem exigido conhecimentos de direito penal militar e de direito processual penal militar. Mas o que tem a ver esse comentário que eu estou fazendo aqui sobre direito penal militar, com a lei de crimes hediondos? O que tem a ver crimes militares com a lei 8072 de 90? Tem a ver tudo ou nada, a depender de sua perspectiva. Veja só. Crimes hediondos, equiparados hediondos, há vários. O legislador da lei 8072 de 90, sempre fazendo, ou quase sempre fazendo alusão a tipos penais e incriminadores inseridos na parte inicial do Código Penal Comum. O legislador da lei 8072 de 90, expressamente apontando tipos penais e incriminadores de certas leis penais especiais. Percebam que a lei 8072/90, quer no seu artigo 1º, quer no seu artigo 2º, percebam, a lei 8072/90 não menciona o Código Penal Militar, não menciona o nome iuris, crime militar, faz nenhuma alusão a crime militar, nenhuma alusão ao Código Penal Militar. Aí vocês vão dizer assim, professor, de fato, estou lendo ou relendo aqui o artigo 1º, o artigo 2º da lei 8072/90, e vejo aqui que o legislador fala de homicídio doloso qualificado, homicídio doloso simples praticado, atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, lesão corporal dolosa gravíssima, lesão corporal segura de morte, estupro, vulnerável, vários crimes, sempre mencionando tal artigo do Código Penal, tal artigo do Código Penal comum, tal artigo do Código Penal comum, tal artigo do Código Penal comum, tal artigo da lei penal extravagante tal artigo, a lei de antiterrorismo, a lei de drogas, a lei de tortura, o Estatuto do Desarmamento, mas nunca o legislador da lei 8072/90 menciona um artigo do Código Penal Militar. Então, a dúvida que muitas vezes para na cabeça das pessoas, quando as pessoas vão estudar crimes hediondos, isso pode cair na sua prova, por exemplo, é a seguinte. Crimes militares, assim tipificados na parte especial do Código Penal Militar. Crimes militares como crime militar de homicídio doloso qualificado. Pois é, o Código Penal Militar também tipifica homicídio doloso qualificado, no artigo 205, parágrafo 2º. O crime militar de roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo, roubo qualificado pela lesão grave, roubo qualificado pela morte, também tais roubos estão tipificados na parte especial do Código Penal Militar. Crime militar de estupro. Também temos o tipo penal incriminador que define o crime militar sexual de estupro lá na parte especial do Código Penal Militar. Crime militar de epidemia dolosa qualificada pela morte. Por exemplo, crime militar de lesão dolosa gravíssima, crime militar de lesão corporal de morte. Esses crimes todos que eu estou citando aqui agora são crimes que estão previstos não só na parte especial do Código Penal Comum, como também estão previstos na parte especial do Código Penal Militar. Também estão previstos na parte especial do Código Penal Militar. No Código Penal Militar, homicídio doloso qualificado, também o estupro. É possível estupro de vulnerável, que é um estupro praticado contra a pessoa num caso de presunção de violência,
existe crime militar de epidemia dolosa qualificada pela morte, existem vários crimes militares, senhoras e senhores, que são homônimos, que têm o mesmo nome iuris, e são praticados do mesmo jeito, com as mesmas elementares, com o mesmo modus operandi de crimes previstos na Lei 8072/90. Aí vocês vão dizer assim, ou vão se perguntar, ué, então esses crimes militares aí, homônimos aos delitos previstos no artigo 1º ou no artigo 2º da Lei 8072/90, também são hediondos equiparados. Não é, professor Guilherme Rocha? Aí que tá, não são os crimes militares considerados hediondos, nem equiparados hediondos, salvo um único caso. Só existe, segundo a jurisprudência do STM, Superior Tribunal Militar, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, existe só um crime militar previsto na parte especial do Código Penal Militar, que a gente pode denominá-lo como crime equiparado hediondo. Qual é esse crime militar? Vamos aqui agora ao nosso material. Veja só. Inaplicação da Lei 8072/90 aos crimes militares. Tendo em vista que a Lei de Crimes Hediondos especificou os tipos penais incriminadores sobre os quais ela recai, não são por ela alcançados quaisquer crimes militares. Eu cito vários tipos penais incriminadores da parte inicial do Código Penal Militar. Esses tipos penais incriminadores aqui, senhoras e senhores, esses tipos penais incriminadores aqui são tipos penais que definem crimes militares com o mesmo nome em iuris e com as mesmas elementares de crimes previstos no artigo 1º da Lei 8072/90. Por exemplo, aqui estou falando do homicídio doloso qualificado. 208 do Código Penal Militar, estou falando do genocídio, por exemplo. Aqui no 232, 233, estou falando de crimes militares sexuais. No 242 para a terceira, estou falando aqui de crime militar de latrocínio. 243 para a segunda, estou falando de crime militar de extorsão qualificada. Aqui no crime, nos crimes do 295 e 296, estou falando aqui de epidemia, por exemplo, e por aí vai. Então, note que existe sim na parte especial do Código Penal Militar crimes militares com o mesmo nome e com as mesmas elementares. Não todos, mas de diversos dos crimes arrolados taxativamente no artigo 1º da Lei 8072/90. Mesmo assim, tais crimes militares não são crimes hediondos, nem equiparados hediondos. Mas, segundo a STM, há um crime militar que se salva sendo considerado crime equiparado hediondo. Qual é? Está aqui. Lá embaixo, eu faço aqui o comentário, exceto o crime militar, tipificado no artigo 290 do Código Penal Militar. E está aqui a decisão do STM, que diz isso. Recurso em sentido estrito, 70006287/2018, 7000000 Rio de Janeiro, julgado, STM, Superior Tribunal Militar, julgado em 4 de dezembro de 2019. 4 de dezembro de 2019, segundo o STM, o crime militar do artigo 290 do Código Penal Militar e somente o do 290 do Código Penal Militar, desde que a conduta seja de tráfico de drogas, é crime equiparado hediondo. Cuidado! O 290 do Código Penal Militar, para quem não sabia, fique sabendo agora, 290 do Código Penal Militar está aqui. 290 do Código Penal Militar, ele tipifica, é o mesmo tipo penal incriminador, 290, com a mesma pena combinada, 1 a 5 anos, 1 a 5 anos de reclusão, mesmo tipo penal incriminador, 290 do CPM, a mesma pena combinada, reclusão de 1 a 5 anos, tanto para a conduta do agente, digamos, o militar, que em lugar sujeito à administração militar pratica o porte ilegal de droga para consumo próprio, quanto também está dentro do artigo 290 do CPM, o militar que pratica em lugar sujeito à administração militar, digamos, dentro de um quartel das Forças Armadas, por exemplo, o tráfico de drogas. Então, tanto aquele que é somente usuário da droga e porta a droga ilegalmente para consumo pessoal, este comete o 290 do Código Penal Militar, pena de 1 a 5 anos de reclusão.
e é o mesmo 290 do Código Penal Militar, com a mesma pena de 1 a 5 anos de reclusão, aquele que pratica conduta ainda mais grave, que vem a ser o tráfico de drogas. É tudo 290 do CPM, tudo reclusão de 1 a 5 anos, a pena privativa de liberdade, assim combinada. Então, a conduta do militar que pratica o porte ilegal da droga para consumo pessoal, essa conduta aí, em lugar sujeito à administração militar, esta conduta se amolda, de fato, ao artigo 290 do Código Penal Militar, para consumo pessoal, mas não é crime hediondo nem equiparado. Não é. O que o STM disse é que o 290 do Código Penal Militar é crime equiparado hediondo, o delito ali definido, desde que a conduta seja de tráfico de drogas. Então, são duas condutas previstas no 290 do CPM. A do porte ilegal da droga para consumo pessoal, essa não é hedionda, nem equiparada a hedionda, o STM não falou dela. E o tráfico de drogas, esta é equiparada a hediondo, e assim foi afirmado pelo STM quando julgou, em dezembro de 2019, este recurso de distrito do Ministério Público Militar. Agora, cabe aqui dizer que os demais crimes militares, como crime militar de estupro, crime militar de latrocínio, crime militar de extorsão qualificada pela morte, crime militar de extorsão mediante sequestro, crime militar de homicídio doloso qualificado, crime militar de homicídio doloso simples, quando praticado em atividade típica do grupo de extermínio, área que é cometido por um só agente, crime militar de lesão dolosa gravíssima, crime militar de lesão corporal, segredo de morte, naquelas condições em que a vítima seja do artigo 142 ou 144 da Constituição Federal. Esses crimes militares aí não são hediondos nem equiparados a hediondos. Cuidado, tá bom? Muito bem. Depois dessa análise de crimes hediondos, equiparados a hediondos, temos que saber o seguinte. Tá, professor, tá certo. Crimes hediondos são esses do artigo 1º da Lei 8072. Tá, tudo bem. Os equiparados ou assemelhados a hediondos são os do artigo 2º. Sim, daí. E daí que os efeitos penais, pelo menos certos efeitos penais, determinados efeitos processuais penais e certos efeitos executórios que recaem sobre crimes hediondos equiparados, são efeitos penais, processuais e executórios bem mais severos, muito mais graves do que os efeitos penais, processuais, penais e executórios que costumam recair sobre crimes outros que não são hediondos nem equiparados a hediondos. Quais são os efeitos ou as consequências de índole de direito penal material para quem cometer qualquer um dos crimes do artigo 1º ou qualquer um dos crimes do artigo 2º da Lei 8072/90? Quais são as consequências de caráter penal material, de direito penal? Bom, a Lei 8072/90, e a gente tem que ver isso daí com muito cuidado, o estudo das consequências jurídicas, dos efeitos jurídicos de índole penal, de matéria processual penal e de cunho executório, isso tem que ser sempre analisado, cuidado, de acordo com a letra, claro, de acordo com a letra da Lei 8072/90 e de acordo com a interpretação que o STF faz da letra da lei. Existe coisa escrita na Lei 8072/90 que o STF diz, isto é inconstitucional. E tal inconstitucionalidade apontada pelo STF cai e muito em concursos públicos, tá bom? Efeitos ou consequências de caráter penal. A Lei de Crimes Hediondos, Lei 8072/90, em seu artigo 2º, inciso 1º, ela é bem taxativa quando diz que são proibidos, vedados, a anistia, a graça e o indulto. É proibida, é vedada a anistia, proibida, é vedada a graça. A graça não deixa de ser um indulto individual, né? Graça é ontologicamente um indulto individual. E é proibida, vedado ou proibido o indulto. Vejam só. Quanto a anistia e graça, não há problema algum de entender isso daí. Quanto a indulto, como causa de extinção da punibilidade, também não há problemas de se entender isso aqui. Então, nós sabemos, a gente estuda isso no primeiro ano, pelo menos no início do segundo ano de faculdade de Direito, de qualquer faculdade do país, quando a gente vai estudar Direito Penal 1, ou já no início de Direito Penal 2, às vezes, a gente sabe que existem as causas de extinção da punibilidade, não é, pessoal? Existem causas de extinção da punibilidade no artigo 107 do Código Penal.
Mas também há causas de extinção da punibilidade fora do artigo 107 do Código Penal. Mas não vamos aqui entrar em detalhes sobre isso daí, não. Com relação às causas de extinção da punibilidade inseridas no rol do artigo 107 do Código Penal, nós encontramos, entre outras, 3: anistia, graça e indulto. Anistia, graça e indulto. Então, essas 3 causas de extinção da punibilidade, anistia, graça e indulto, são proibidas, vedadas peremptoriamente, categoricamente, pela lei de crimes hediondos. Professor, que o STF tem dito? O STF tem dito que nesta parte não há problema algum na lei de crimes hediondos. Que nesta parte pode sim a lei de crimes hediondos dizer, e é constitucional dizer, que são proibidas a anistia, a graça e proibido o indulto. Não há qualquer pecha de inconstitucionalidade nesta vedação expressamente trazida pelo inciso 1º do artigo 2º da Lei 8072/90. Vejam bem, a anistia é causa de extinção da punibilidade, somente por lei. É proibida para criminoso hediondo ou equiparado hediondo. A graça também é proibida. O indulto também é proibido. Mas existe um indulto, vocês sabem disso tão bem quanto eu, existe um indulto que, não, na verdade, tecnicamente, não extingue a punibilidade. É um indulto que é mais corriqueiramente chamado de comutação da pena. Então, se criou no Brasil, entre muitos advogados criminalistas, entre muitos defensores públicos, entre alguns magistrados, alguns juristas, a seguinte concepção: o indulto que é proibido pela lei de crimes hediondos é o indulto enquanto causa de extinção da punibilidade. Esse é proibido, tudo bem, mas o indulto que não extingue a punibilidade, mas somente vem a trazer uma comutação da pena, ou seja, uma redução de pena a cumprir pelo condenado. O cara foi condenado com trânsito e julgado. O cara foi condenado a uma pena privativa de liberdade e condenado com trânsito e julgado. Houve trânsito, julgado e sentença penal condenatória que o condenaram a pena privativa de liberdade. Digamos que ele vai cumprir 20 anos, suponhamos, 20 anos. Já dos 20 anos cumpriu, digamos, 15, só faltam 5. Comutação de pena seria um decreto presidencial, não dizendo, você está livre, não, mas dizendo, desses 5 anos que você tem para cumprir, vai cumprir, desde que preenchidas tais condições, vai cumprir desses 5 anos, vai cumprir só a metade. Ao invés de vir a cumprir 5 anos, esse condenado vai cumprir, preenchidas determinadas condições, só 2 anos e meio. Isso seria comutação da pena, ou seja, uma redução da pena a cumprir pelo condenado, que já tem nas costas trânsito, julgado e sentença, pena condenatória. Então, formou-se no Brasil a concepção de que o indulto que é proibido pela lei de crimes hediondos é o indulto como tal, enquanto causa de extinção da punibilidade. Mas nada teria de proibição, não haveria qualquer vedação a um decreto presidencial pretender comutar a pena de quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade por ter sido condenado irrecorrivelmente por crime hediondo ou equiparado hediondo. Eis que esta acepção, tanto garantista demais, chegou ao STJ, chegou ao STF, e tanto o STJ quanto o STF, em uníssono, disseram, e tem dito até hoje, pelo menos, que, olhe, o indulto que é proibido pela lei de crimes hediondos não é somente o indulto enquanto causa de extinção da punibilidade. Proibido também é o indulto como causa de comutação da pena. Então, seja o indulto que instiga a punibilidade, seja o indulto que só faz comutar a pena, todo indulto ele é proibido pela lei de crimes hediondos. Assim tem sido assinalado, assim tem sido sinalizado, assim tem sido registrado, assim tem sido magistério, tanto do STJ quanto do Egrégio Supremo Tribunal Federal. E trago à baila aqui a vocês uma decisão exatamente nesse sentido, decisão do nosso colendo Supremo Tribunal Federal, quando, em 5 de fevereiro de 2002, julgou o habeas corpus 81.413, Santa Catarina, dizendo o seguinte, na ementa: direito penal e processual penal, estupro, crime hediondo, comutação de pena. Estupro, crime hediondo, comutação de pena. Está aqui, ó. Impossibilidade, habeas corpus. O areste impugnado considerou hediondo o crime de estupro, mesmo não qualificado como no caso.
e, por isso, quanto a ele, negou comutação de pena. Adotados os fundamentos dos precedentes da primeira turma e do plenário, e mais os do parecer do Ministério Público Federal, o habeas corpus é indeferido. Ou seja, antes mesmo deste HC 81.413, o próprio STF já tinha julgado no habeas corpus 74.710, primeira turma, e no habeas corpus 81.288, plenário, que a comutação de pena também é proibida para quem for condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo. Outra decisão, agora do STJ, no recurso especial 328.417, Rio Grande do Sul, julgado em 17 de dezembro de 2002. Criminal, recurso especial, execução. Roubo qualificado e tentativa de latrocínio. Decreto 3226/99, que era o decreto da época. Comutação de pena, impossibilidade. Vejam só, comutação de pena, impossibilidade. Vedação legal ao crime hediondo, recurso provido. Vedação legal ao crime hediondo e ao crime equiparado, tá bom? E ao crime equiparado. A comutação, espécie do gênero indulto, não pode ser concedida ao condenado por tentativa de latrocínio, delito considerado hediondo pela Lei 8072/90, ante a expressa vedação do artigo 7º, inciso 1º do decreto tal. Tratando-se de indulto parcial, devem ser observadas as restrições impostas ao instituto mais abrangente, precedente, recurso provido para cassar, vejam bem, recurso provido para cassar o benefício então concedido. Ou seja, não adianta anistia, graça, indulto, esse indulto, seja qual for o nome que se dê, ou a função que seja aplicável ao caso concreto, são proibidos para quem estiver cumprindo pena por crime hediondo ou equiparado hediondo. Outro efeito de direito penal material, outra consequência jurídico-penal, associação criminosa. Com relação à pena da associação criminosa. Bom, o crime de associação criminosa, nós sabemos, é aquele tipificado no Código Penal. No Código Penal, artigo 288. No Código Penal, artigo 288. O que é que diz o artigo 8º caput da Lei 8072/90? Diz o seguinte: será de 3 a 6 anos de reclusão, 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, ou de terrorismo, Professor, mas eu estou aqui com 288 do Código Penal e a pena é outra. Pois é. A pena do 288 do Código Penal é menor do que essa aqui de 3 a 6 anos de reclusão. Então, a associação criminosa do 288 do Código Penal, voltada à prática de crimes hediondos, ou de tortura, ou tráfico de drogas, ou ainda de terrorismo, configura uma associação criminosa cuja pena será de 3 a 6 anos de reclusão. E eu já sei que alguns de vocês devem estar pensando, professor, com o advento do pacote anticrime, o último crime hediondo mencionado no artigo 1º é uma organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. E aí? Aí vejam só. Uma coisa é o preenchimento dos elementos do 288 do Código Penal, associação criminosa. Outra coisa vem a ser o preenchimento das elementares do crime de formação de organização criminosa, artigo 2º da Lei 12.850/2013. Então, se no caso concreto tivemos uma mera associação criminosa do 288 do Código Penal, voltada à prática de crime hediondo ou equiparado hediondo, cuidado, esta mera associação não é hedionda nem equiparada. Cuidado. A associação criminosa do 288 do Código Penal, mesmo quando voltada à prática de crime hediondo ou equiparado hediondo, não é ela 288, ela não é hedionda nem equiparada. O que vai acontecer é que a pena para os associados aí será de 3 a 6 anos de reclusão. Mas a associação do 288 do Código Penal não é crime hediondo nem equiparado hediondo. Outra coisa é se cair numa prova de concurso público, por exemplo, ou, por exemplo, uma situação em que os sujeitos não praticaram meramente a associação criminosa do 288 do Código Penal. Eles foram além, praticaram um crime muito mais grave, de pena muito maior,
praticar o crime de formação de organização criminosa, artigo 2º da Lei de Combate às Organizações Criminosas. Aí, neste caso, se a organização criminosa, se o delito do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, se tal delito de formação de organização criminosa essa organização criminosa for voltada a prática de crimes hediondos, equiparados hediondos, aí, neste caso, a própria organização criminosa é considerada um crime hediondo. É considerado um crime hediondo. Professor, se os caras praticarem a organização criminosa voltada à prática, digamos, de homicídios dolosos qualificados e ainda praticam os homicídios dolosos qualificados, responde pelo quê? Responde pelo crime hediondo, da organização criminosa voltada à prática de crimes hediondos, que é um crime hediondo em si, e também responderão pelos crimes hediondos assim praticados, homicídios, crimes hediondos de homicídio doloso qualificado. Não haverá absorção, não, princípio da consunção, antefacto impunível, pós-facto impunível, nada disso. Não vai ter consunção alguma, nada disso. Os caras irão responder pelo crime do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013 em concurso material, somando as penas, artigo 69 do Código Penal, concurso material com os delitos hediondos e delitos equiparados hediondos que, porventura, venham a perpetrar. Tá certo? É interessante, né? A associação criminosa 288 do Código Penal voltada à prática de crimes hediondos não é hedionda, nem equiparada. Agora, a organização criminosa voltada, direcionada à prática de crimes hediondos ou equiparados hediondos, esta é crime hediondo. Outro efeito penal, do direito penal material, diz respeito à delação premiada. Artigo 8º, parágrafo único, da Lei 80.72/90, que reza o seguinte: o participante e o associado, veja, não é só o associado não, é também o participante. O participante aqui, se tem entendido, é o coautor. Aqui a lei diz o participante e o associado. Quando o artigo 8º, parágrafo 1, se refere a associado, de fato está tratando somente do sujeito ativo do crime do artigo 288 do Código Penal. Mas quando menciona o participante, ele está falando de coautoria. Participante em sentido amplo. Então, essa delação premiada do parágrafo único do artigo 8º da Lei de Crimes Hediondos, tanto é possível para algum associado que tiver cometido 288 do Código Penal, como também é possível para coautor que tiver cometido com outros comparsas crime hediondo ou equiparado hediondo. Enfim, o participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, no caso, a associação criminosa ou a coautoria, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Cuidado, cascas de banana que podem cair na prova de concurso. Certo ou errado? De acordo com a Lei 80.72/90, quando o associado vier delatar os demais sujeitos ativos do crime da associação e dos crimes hediondos, equiparados hediondos que praticarem coautoria, neste caso aí poderá haver redução de pena de 1 terço a 2 terços, até aí está correta a questão, ou o juiz poderá deixar de aplicar a pena, ou o juiz poderá substituir a pena privada de liberdade por restritivo de direitos. Nada disso encontra previsão no parágrafo único do artigo 8º da Lei 80.72/90. Então, o único prêmio ao delator é um só. Redução de pena de 1 terço a 2 terços, ponto, acabou. Redução de pena de 1 terço a 2 terços. Não há isenção de pena, portanto, não há perdão judicial, não há, portanto, extinção da punibilidade, não há isenção de pena, perdão judicial, extinção da punibilidade, substituição de pena privada de liberdade por restritivo de direitos. Nada disso encontra previsão no artigo 8º, parágrafo único da Lei 80.72/90. Um outro detalhe interessante. Para que o delator faça jus à redução de sua pena de 1 terço a 2 terços, não basta ele delatar os comparsas. A delação tem que trazer possibilidade de desmantelamento da associação criminosa. Possibilidade de desmantelamento da associação criminosa. Se o sujeito ativo delata, as autoridades públicas, delata os comparsas, mas tal delação de maneira nenhuma possibilitou o desmantelamento da associação criminosa, não haverá redução de pena, porque não basta denunciar os comparsas, é denunciar, vírgula, possibilitando o seu
desmantelamento, tá certo? E aqui nós temos, finalmente, todo esse rol de efeitos penais, todo o rol de efeitos penais da Lei 8072/90. Olá, senhoras e senhores, minhas queridas alunas, meus caros alunos, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à nossa aula sobre crimes hediondos, aspectos penais, aspectos processuais penais e aspectos de execução penal. Sem mais delongas, ao nosso material sobre a Lei 8072/90, que é uma lei que tem caído em quase todos os concursos públicos que exigem conhecimentos de legislação penal especial. Então, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, a lei de tortura, a lei de crimes hediondos, entre algumas outras poucas leis, costumam ser onipresentes nos concursos, repito, que exigem conhecimentos acerca da legislação penal especial. Ao nosso material, Lei 8072/90. Bom, primeiramente, cabe dizer que precisamos saber quais são os crimes hediondos, os do artigo 1º da Lei 8072/90, e quais são os delitos equiparados ou assemelhados a hediondos, assim previstos no artigo 2º. Depois de vermos quais são os crimes hediondos e quais são os crimes equiparados ou assemelhados a hediondos, aí sim, prosperando no tema da Lei 8072/90, iremos ver os efeitos penais, os efeitos processuais penais e os efeitos executórios. Beleza? Ao nosso material, primeiramente, vamos ver quais são os crimes hediondos no que diz respeito aos seus aspectos penais. Então, aspectos penais, artigo 1º e artigo 2º caput, inciso 1º, e artigo 8º, todos da Lei 8072/90. Quais são os crimes hediondos? Assim catalogados no artigo 1º. E aí, pessoal, muito cuidado com o seguinte. Os crimes apresentados tanto no rol do artigo 1º quanto no rol do artigo 2º da Lei 8072/90 são considerados crimes hediondos, artigo 1º, ou equiparados, assemelhados a hediondos, artigo 2º, tanto quando praticados na forma consumada, quanto também quando perpetrados na forma de conatos, na forma tentada. Então, por exemplo, tanto é hediondo um homicídio doloso qualificado consumado, quanto a tentativa de homicídio qualificado. Tanto é hediondo um estupro consumado, quanto a tentativa de estupro. Tanto é hedionda, por exemplo, uma infração penal de tortura, que equiparar hedionda a tortura da Lei 94, 55 e 97, da forma consumada, quanto também a tentativa de tortura considera-se crime equiparado ou assemelhado a hediondo. Então, os crimes previstos na Lei 8072/90, todos eles, tanto da forma consumada quanto da forma tentada, estão recebendo a incidência dos efeitos penais, dos efeitos processuais penais e dos efeitos executórios da Lei 8072/90. E uma outra advertência, senhoras e senhores. O rol do artigo 1º é taxativo, o do artigo 2º também. Então, por mais que vocês digam assim, mas professor, ficou de fora do artigo 1º ou do artigo 2º da lei, ficou de fora tal crime previsto em tal lei penal especial, que inclusive tem pena maior do que aquele crime previsto na Lei de 8072/90. Mesmo assim, mesmo havendo, como de fato há, certas infrações penais com penas às vezes mais altas que algumas infrações penais previstas na Lei 8072/90, essas infrações penais, por mais graves que sejam, mas pelo fato de não se encontrarem inseridas, quer no artigo 1º, quer no artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, não são infrações penais hediondas, nem equiparadas hediondas. De forma que, anote por gentileza, o rol do artigo 1º e o rol do artigo 2º, esses dois róis são taxativos. Eles são absolutamente taxativos, não admitem analogia nem interpretação extensiva, tá bom? Ao nosso material, quais são os crimes hediondos? Artigo 1º. Começando com homicídio doloso qualificado e homicídio doloso simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Percebam, tanto na forma consumada ou tentada, tá certo, pessoal? Tudo que consta da Lei 8072/90 como crime hediondo ou equiparado hediondo, assim o é, seja na forma consumada, seja na forma tentada. Algumas pessoas perguntam, professor,
Há um rol de crimes hediondos no artigo 1º. Há um outro rol, no artigo 2º, dos crimes equiparados ou semelhantes hediondos. Por acaso, professor Guilherme Rocha, os efeitos penais, as consequências processuais penais, as consequências da execução penal são as mesmas para o rol do artigo 1º e para o rol do artigo 2º? São as mesmas consequências. O que há de efeitos penais, processuais penais e executórios para crimes hediondos, artigo 1º, também vem a incidir para os crimes equiparados ou assemelhados hediondos do artigo 2º. Vejo que não existe na Lei 8072/90, não existe um único crime hediondo culposo. Todos são dolosos ou eventualmente preterdolosos. Homicídio doloso qualificado e homicídio doloso simples praticado atividade típica de grupo de extermínio, a de que cometido por um só agente. Qual homicídio doloso qualificado e hediondo? Todo ele, consumado ou tentado, qualquer que seja o inciso do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Homicídio doloso simples, cuidado. Homicídio doloso simples, regra geral, o simples, regra geral, não é hediondo. Eu não estou dizendo que ele nunca é hediondo, estou dizendo que, regra geral, o homicídio doloso simples não é hediondo, mas excepcionalmente é hediondo. Quando? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Ou seja, se quer na sua prova, como já vi cair assim, certo ou errado, o homicídio doloso simples somente será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, desde que cometido por uma pluralidade de agentes. Falsa questão. Homicídio doloso simples, desde que o modus operandi seja uma atividade típica de grupo de extermínio, ele é crime hediondo, seja praticado por uma pluralidade de sujeitos ativos ou por um só agente. Continuando. Homicídio doloso privilegiado qualificado ou qualificado privilegiado, pessoal. Aquele homicídio doloso que tanto é praticado numa situação do parágrafo 1º do 121 do Código Penal, privilégio, portanto, quanto em uma situação do parágrafo 2º do mesmo 121, homicídio doloso privilegiado qualificado ou qualificado privilegiado, ele não é considerado hediondo, tá certo? Cuidado com essa casca de banana em concursos públicos. O homicídio doloso qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado é estranho ao elenco dos crimes hediondos. Não é crime hediondo ou equiparado hediondo. Professor Guilherme Rocha, quer dizer que se cai na minha prova que o sujeito ativo perpetrou um homicídio doloso qualificado, mas por relevante valor social ou por relevante valor moral ou subdomínio de violenta emoção logo em seguida e justa provocação da vítima, apesar de haver qualificadora, há um privilégio. Apesar de haver qualificadora, há um privilégio. Teremos a figura do homicídio privilegiado qualificado, ou qualificado privilegiado, que não é crime hediondo, nem crime equiparado hediondo, prosperando aqui no nosso rol do artigo 1º. Também é crime hediondo a lesão corporal dolosa gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. Agora, cuidado. Não é toda a lesão. Primeiro, lesão corporal dolosa simples, que é a lesão corporal dolosa leve, não é hedionda. A lesão corporal dolosa leve não é hedionda, mesmo quando a vítima seja uma dessas pessoas mencionadas no artigo 1º, inciso 1º-A, da Lei 8072/90. Percebo que também não é hedionda a lesão corporal dolosa grave, do parágrafo 1º do 129, do parágrafo 1º do 129 do Código Penal. Finalmente, quais são as lesões corporais consideradas hediondas? A teor do artigo 1º, inciso 1º-A, da Lei 8072/90. Somente duas lesões corporais. A lesão corporal dolosa gravíssima, que é do 129, parágrafo 2º do Código Penal, a do caput e do parágrafo 1º do 129 não são hediondas, e a lesão corporal seguida de morte, que é um crime preterdoloso ou preterintencional. Mas vejam, como falei agora há pouco, e aqui eu vou chegar a detalhes, não é toda aí qualquer lesão dolosa gravíssima, nem toda e qualquer lesão corporal seguida de morte que é considerada hedionda, mas serão consideradas hediondas somente se, quando e porque a vítima for agente público arrolado no artigo 142 ou 144 da Constituição Federal. 142 ou 144 da Constituição Federal. Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública ainda, no exercício da função
ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Então, não é qualquer lesão corporal dolosa gravíssima, nem toda e qualquer lesão corporal de morte que serão consideradas hediondas. Mas só serão consideradas hediondas desde que a vítima, tem que olhar a vítima, seja agente público do artigo 142 da Constituição Federal. Quem é que está no artigo 142 da Constituição Federal? Os militares das Forças Armadas. Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Quem são os agentes públicos do artigo 144 da Constituição Federal? Entre outros, estão os policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, guardas municipais, policiais penais, todos esses estão no artigo 144 da Constituição Federal. E assim também os integrantes do sistema prisional, como eu mencionei, policiais penais e da Força Nacional de Segurança Pública. Então a vítima tem que ser algum desses agentes públicos aqui ou cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau de qualquer desses agentes públicos do artigo 142 ou 144 da Carta de 88, desde que o crime seja praticado em razão do fato desta vítima, no final aqui do inciso 1º A, em razão do fato de se tratar a vítima de cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau do agente público do artigo 142 ou 144 da Constituição Federal. Então, cuidado quando cair lesão dolosa gravíssima ou lesão corporal de morte. Não são sempre hediondas, só serão hediondas desde que a vítima seja especificamente e unicamente, então somente exclusivamente, 142 ou 144 da Constituição Federal, ou essas pessoas aqui no final ligadas a elas, por serem cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos até o 3º grau em razão de tal condição. Professor, mas e se o crime for praticado contra o magistrado, contra o Ministério Público, por exemplo, que estava atuando em combate à criminalidade, digamos que haja um crime de lesão corporal dolosa gravíssima, ou lesão corporal de morte contra tal magistrado ou tal Ministério Público, não seria o caso de crime hediondo, não? Do artigo 1º, inciso 1º A da Lei 8072/90? Há na doutrina brasileira quem entenda que sim. Os magistrados e membros do Ministério Público também entrariam aqui. Mas não tem sido esta a doutrina majoritária, nem por enquanto, pelo menos, a jurisprudência dos tribunais superiores, que tem entendido em uníssono, pelo menos por enquanto, que aqui estão somente os agentes públicos dos artigos 142 e 144 da Constituição Federal e essas pessoas, ao final, ligadas a tais agentes públicos, ficando de fora os magistrados, membros do Ministério Público e outros agentes públicos. Roubo. E aqui nós temos uma grande novidade. Por quê? Porque até o advento do pacote anticrime, polêmico pacote anticrime, que diz respeito à Lei 13.964, Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, até por enquanto, né? Enquanto não existiu o pacote anticrime, até o advento do pacote anticrime, o roubo 157 do Código Penal só era até então considerado hediondo se, quando e por que fosse qualificado pela morte. O único roubo, o único caso de 157 do Código Penal que era considerado até então hediondo era o latrocínio, ponto. Artigo 157, parágrafo 3º, infine, do Código Penal. Roubo simples nunca era hediondo. Roubo majorado, qualquer que fosse a majoração, qualquer que fosse a causa de pena, também não era considerado até então crime hediondo. Com o advento do pacote anticrime, temos essas novidades aqui. O roubo passou a ser hediondo não somente quando for qualificado pela morte, como também qualificado pela lesão corporal grave. Pois é, até o advento do pacote anticrime, nem mesmo o roubo qualificado pela lesão corporal grave ou gravíssima, nem este aí era considerado hediondo. Passou a ser, tá bom? Então nós temos diversas modalidades de roubo que passaram a ser crimes hediondos. O roubo qualificado pela morte, que é o latrocínio, era e continua sendo hediondo. Aí vem as novidades. O roubo qualificado pela lesão corporal grave ou gravíssima. O roubo majorado ou circunstanciado. Mesma coisa, majorado ou circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, artigo 57, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal, e também vem a ser
crime hediondo, o roubo majorado, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Aí não interessa se arma de fogo, não interessa se arma de fogo é de uso permitido, restrito ou proibido. Utilizou o sujeito ativo arma de fogo, mesmo que seja de uso permitido, pior se for de uso restrito ou proibido, mas mesmo que seja de uso permitido, estaremos diante de um crime hediondo, a teor, portanto, da nova redação da Lei 8072/90, dada pelo pacote anticrime, Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Então, o roubo circunstanciado para o emprego de arma de fogo, seja de uso permitido, seja de uso restrito ou de uso proibido, considera-se crime hediondo. Professor, e o roubo majorado, circunstanciado, que não deixa de ser majorado, não deixa de ser circunstanciado, pelo emprego de arma branca? É roubo majorado? Com emprego de arma branca? Mas é hediondo? Não. Não é hediondo, tá bom? Então, roubo simples, artigo 57 caput, seja roubo simples próprio ou impróprio, simples, ou mesmo roubo circunstanciado por outro inciso do parágrafo 2º ou do parágrafo 2º-A do 157 do Código Penal, roubo majorado por outro motivo, não é hediondo. Os únicos roubos hediondos são esses aqui: o latrocínio, o qualificado pela lesão corporal grave ou gravíssima, o majorado pela restrição de liberdade da vítima e o majorado pelo emprego de arma de fogo, seja de uso proibido, restrito ou mesmo de uso permitido. Também são crimes hediondos: a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, lesão corporal ou morte. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, lesão corporal ou morte, nos termos do artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal. A extorsão mediante sequestro, o estupro de vulnerável. Vejam só, percebam que na Lei 8072/90, percebam isto: existem certos crimes que só serão hediondos se qualificados ou majorados. Outros serão hediondos mesmo em sua forma simples. É o que acontece, por exemplo, pessoal, com a extorsão mediante sequestro, com o estupro e com o estupro de vulnerável. Nesses três crimes aqui, dos itens 5, 6, 7, esses crimes aqui são hediondos mesmo quando praticados modalidade simples. Mesmo que não haja qualquer qualificadora, mesmo que a vítima não morra, mesmo que a vítima não sofra qualquer lesão corporal, mesmo que não incida qualquer causa de pena, na modalidade mais pura e simples, sem causa de pena, sem qualificadora, mesmo assim esses crimes aqui, de extorsão mediante sequestro, estupro e estupro vulnerável, são considerados crimes hediondos. Veja, por exemplo, já na extorsão e no roubo, na forma simples, a extorsão e roubo na forma simples não são hediondos, não na forma simples. Mas a extorsão melhor dizendo, a extorsão mediante sequestro, ela, mesmo em sua modalidade simples, é considerado um delito hediondo. Epidemia qualificada pela morte. Percebam que o crime de epidemia culposa não é hedionda, não é um crime hediondo. O crime de epidemia dolosa simples também não é um crime hediondo. A epidemia dolosa qualificada pela lesão corporal grave ou gravíssima também não é hedionda. A única hipótese em que a crime de epidemia é considerada crime hediondo é epidemia dolosa, qualificada e pela morte. Dolosa, nunca culposa, qualificada e nunca simples, e pela morte, não só pela lesão corporal. Tem que ser dolosa, qualificada e pela morte, para a epidemia ser considerada crime hediondo. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, que é um crime hediondo, mesmo quando praticado em sua modalidade simples. Vocês vão dizer assim: professor, quer dizer que se o sujeito ativo pratica o crime do artigo 273 do Código Penal, falsificando ou corrompendo, ou adulterando ou alterando produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, o sujeito falsifica remédio, por exemplo, e esse remédio é vendido, esse remédio falsificado é vendido. As pessoas compram esses remédios falsificados, ou que não tem qualquer efeito. Mesmo que nenhum dos consumidores venha a óbito, ou nenhum venha a sofrer danos à sua saúde em razão do custo daquela medicação falsificada, mesmo assim o crime aqui é hediondo, porque mesmo em sua modalidade simples, o crime do artigo 273 do Código Penal considera-se crime hediondo. Reitero, certos crimes da lei de crimes hediondos só são hediondos se
quando e por que qualificados ou majorados por alguma situação. Já outros são crimes hediondos, mesmo em sua modalidade simples. Prosperando, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Código Penal, artigo 218b, caput e parágrafos 1º e 2º. 218b, caput, parágrafos 1º e 2º. Mais um crime que é hediondo, mesmo que não haja qualquer causa de pena, nem haja qualquer qualificadora. Vocês vão dizer, professor, aqui fala de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Citando-se aqui o crime do Código Penal. Por acaso existe na Lei 8072/90, por acaso existe algum crime hediondo ou equiparado hediondo do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA? Não, não há. Pois é, nem os chamados, que alguns chamam de crimes de pedofilia, entre aspas, né? Crimes de pedofilia, que são aqueles crimes que começam no artigo 240 do ECA e vão até o artigo 241D de delta, 240 ao 241D de dado, nem mesmo esses crimes do ECA são considerados crimes hediondos nem equiparados. Professor, e a corrupção de menores lá do artigo 244B de bola do ECA? Também não é crime hediondo. Não há no ECA um único crime hediondo nem equiparado hediondo, tá bom? Ao nosso material. Mas cuidado, não pense que o crime aqui do favorecimento à prostituição terá como vítima somente crianças ou adolescentes. Pode ter por vítima vulnerável. Vulnerável pode ser uma pessoa adulta, ou seja, não sendo criança nem adolescente, uma pessoa adulta, mas que se encontra, por exemplo, numa situação ou outra de vulnerabilidade, uma pessoa, por exemplo, que não está consciente realmente de seus atos, por exemplo, tá bom? Furto qualificado por emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Mais uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Antigamente, ou seja, até, leia-se, até, ou entenda-se, até o advento da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, não havia qualquer furto que era considerado hediondo ou equiparado. Com o advento do pacote anticrime, eis que surge no rol de crimes hediondos uma modalidade de furto. Mas vejam, não é qualquer furto que é hediondo. Não é qualquer furto qualificado que é hediondo. Então, furto simples não é hediondo. O furto qualificado, regra geral, também não é hediondo. Mas um único furto qualificado é hediondo. Qual? Aquele qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Ou seja, é o furto qualificado a ser tipificado especificamente no artigo 155, parágrafo 4º-A, 155, parágrafo 4º-A do Código Penal. Cuidado, não é todo e qualquer furto qualificado que é hediondo. Mas o único furto qualificado que é hediondo é este aqui. Qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. É o caso que todo mundo já ouviu falar de certas organizações criminosas que saem por aí em cidades do interior e municípios do interior do Brasil, explodindo caixas eletrônicos, por exemplo, explodindo agências bancárias, subtraindo dinheiro, tá certo? É o caso clássico deste furto qualificado por emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Também vem a ser crime hediondo genocídio. O curioso é o seguinte, a Lei 2889/56 tipifica não somente genocídio. Porque não só não, tá? Os crimes de genocídio estão todos no artigo 1º dessa lei. Genocídio, tecnicamente, está no artigo 1º dessa lei, 2889/56. O artigo 2º trata da associação de mais de 3 pessoas para a prática de genocídio. É uma associação. O genocídio é o artigo 1º da lei de genocídio. O artigo 2º não é genocídio, é associação de mais de 3 pessoas para a prática de genocídio. E o artigo 3º é incitação ao genocídio. Tecnicamente, portanto, genocídio é são apenas as modalidades, são apenas as condutas do artigo 1º da Lei 2889/56. Mas a Lei de Crimes Hediondos quis que todos os delitos dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889/56 fossem considerados como crimes hediondos. Ou seja, na verdade, não é só genocídio que é hediondo, é
além do genocídio, também é hedionda a associação de mais de 3 pessoas para genocídio e também é hediondo o incitamento ao genocídio. Ou seja, não só o artigo 1º, como também os artigos 2º e 3º da Lei 28.89/56 são considerados crimes hediondos, prosperando o rol de crimes hediondos. Posse ou posse. Olha só, esses itens 13, 14 e 15 deste slide, 13, 14 e 15 deste slide, diz respeito a crimes tipificados no Estatuto do Desarmamento. Podem ver. Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, artigo 17 do Estatuto do Desarmamento e artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Quais são as novidades? Antes do advento do pacote anticrime, era considerado crime hediondo somente um crime do Estatuto do Desarmamento. Qual? O do artigo 16. Só. Somente. Somente o artigo 16. Curiosamente, eu nunca entendi exatamente isso, por quê? Mas curiosamente, estavam de fora da Lei 80.72/90 os artigos 17 e 18. Esse, com o advento do pacote anticrime, tivemos, digamos assim, uma coerência, uma maior lógica. Ora, se o crime com pena de 3 a 6 anos, artigo 16, pena de 3 a 6 anos, artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, era crime hediondo, por que os crimes dos artigos 17 e 18 do mesmo Estatuto, com penas mais elevadas, 4 a 8 anos, 4 a 8 anos, não estavam no rol? Estranho. Aí o pacote anticrime veio a espancar essa estranheza, tá bom? Essa coisa exótica de termos aqui na Lei 80.72 só o artigo 16, mas ficando de fora os crimes dos artigos 17 e 18. Com relação aos crimes dos artigos 17 e 18, tanto faz como tanto fez se tal comércio ilegal ou se tal tráfico internacional venha a ser de armas, munições ou acessórios de uso proibido, ou de uso restrito, ou, cuidado, ou meios de uso permitido. Então, realizar um tráfico internacional de arma de fogo ou acessório ou munição, mesmo que seja de uso permitido, configura crime hediondo. Então, se for de uso proibido ou restrito ou permitido, restrito ou proibido, crime do artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Comércio ilegal ou clandestino, de armas de fogo, acessórios de munições de arma de fogo, mesmo que de uso permitido, também se considera delito hediondo. Então, com relação aos delitos dos artigos 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento, tanto faz como tanto fez se as armas de fogo ou acessórios de arma de fogo ou munições de arma de fogo são de uso proibido ou de uso restrito ou de uso permitido. Tudo é crime hediondo. Agora vem o artigo 16. Professor, o que estava no artigo 16, o que era crime hediondo antes do advento da Lei 13.964, continuou sendo crime hediondo. Ou seja, estamos aqui falando agora do crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, cujo nome em iuris é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Veja só. De fato, antes do advento do pacote anticrime, o 16 do Estatuto do Desarmamento era considerado crime hediondo. Com o advento do pacote anticrime, manteve-se o seu caráter de hediondez. Mas há um detalhezinho, é que antes o nome iuris, que a Lei 80.72/90 mencionava, era posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Era o nome iuris dado pela própria Lei 80.72 antes do advento do pacote anticrime. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Não fala de proibido. Com o advento do pacote anticrime, o que tem o nome de restrito virou o nome de proibido. Sim, professor, e daí? Bom, a ideia é o seguinte. Pode surgir na doutrina, a partir daí, com o pacote anticrime, pode surgir, a partir daí, duas correntes doutrinárias. Uma que vá dizer que agora só é considerado crime hediondo do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento se tratar de arma de fogo ou de acessório de arma de fogo ou de munição de fogo, se for de uso proibido. Se for de uso restrito ou permitido, não estaria, portanto, no rol do artigo 1º da Lei 80.72/90, já que a lei agora fala só de proibido. E aqui tem que não. Na verdade, apesar de ter havido uma mudança de palavra de restrito para proibido, o tipo penal é o mesmo e todas as condutas do artigo 16, portanto, são contempladas
pela Lei 8072/90, de sorte que, segundo essa corrente doutrinária, que pode surgir, já está surgindo, de sorte que tanto faz como tanto fez, se arma de fogo, acessório, munição é de uso proibido ou de uso restrito ou mesmo de uso permitido. Tudo cai no artigo 16 do Estatuto do Armamento e caindo no artigo 16 é crime hediondo a teor do artigo 1º, parágrafo único, inciso 2º da Lei 8072/90, tá bom? Mas vamos aguardar o que vai dizer a jurisprudência dos tribunais superiores daqui para frente. E, encerrando o rol de crimes hediondos, temos a organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. E tal organização criminosa, veja só, essa organização criminosa aqui, ela nunca esteve antes contemplada na Lei 8072/90. Nunca. Foi somente com o advento do pacote anticrime, repito, Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, somente com o advento do pacote anticrime é que tal organização criminosa veio a ser considerada como crime hediondo. Que organização criminosa é esta? Bom, é a organização criminosa a ser tipificada no artigo 2º da Lei de Combate às Organizações Criminosas. A Lei de Combate às Organizações Criminosas é a Lei 12.850/2013. Mas vejam, não é toda e qualquer organização criminosa, cuidado, não é toda e qualquer organização criminosa que vem a ser considerada crime hediondo pela nova roupagem da Lei 8072/90, mas somente será considerada delito hediondo e unicamente a organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo ou de crime equiparado hediondo. Portanto, se cai na sua prova uma organização criminosa que não é voltada, repito, que não seja voltada, não é direcionada à prática de qualquer crime hediondo, nem de qualquer crime assemelhado hediondo, esta organização criminosa não é considerada um crime hediondo. Só é considerada crime hediondo a organização criminosa direcionada à prática de qualquer dos crimes previstos na Lei 8072/90. E para finalizarmos aqui o nosso rol todo de crimes previstos na Lei 8072, o rol do artigo 1º, crimes hediondos, foi finalizado. Vamos agora iniciar e finalizar o segundo e último rol, que é o rol dos crimes equiparados ou assemelhados. Vocês podem chamá-los de equiparados a hediondos ou assemelhados a hediondos. Tanto faz, tá certo? Esse rol é bem curto e traz à tona somente estes 3 delitos. Os crimes equiparados ou assemelhados a hediondos são a tortura, todas as modalidades de tortura da Lei 94/55/97, há quem entenda na doutrina, até na jurisprudência, que aquela tortura imprópria do artigo 1º, parágrafo 2º, do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Tortura não seria crime equiparado hediondo. Que seria crime equiparado hediondo somente a tortura própria, que são todas as modalidades de tortura do artigo 1º, inciso 1º, do artigo 1º, inciso 2º e do artigo 1º, parágrafo 1º, tá bom? Então a tortura é crime equiparado ou assemelhado a hediondo, o tráfico de drogas e o terrorismo. Vejam só, cuidado com a questão do tráfico de drogas. A lei de drogas é a Lei 11.343/2006, conforme vocês sabem tão bem quanto eu. E a lei de drogas tipifica diversos crimes. A lei de drogas tipifica crime no artigo 28. A lei de drogas também tipifica crimes nos artigos 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. São vários os delitos tipificados, portanto, na lei de drogas. Mas será que todos eles são considerados crimes equiparados hediondos? Não. Somente um desses crimes de toda a lei 11.343/2006, só um é considerado como crime equiparado hediondo, que é o crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas. E tráfico de drogas, segundo a doutrina majoritária e segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, tráfico de drogas é somente um crime tipificado especificamente na lei de drogas, artigo 33, caput e parágrafo 1º. 33, caput e parágrafo 1º.
Alguém vai dizer, professor, mas há quem entenda na doutrina brasileira que o crime do artigo 34 da Lei de Drogas, que é o crime de petrechos ao tráfico de drogas, seria tráfico de drogas. Há quem entenda assim na doutrina? Há quem entenda. É assim o entendimento dos tribunais superiores? É não. É assim o entendimento das bancas examinadoras de concursos públicos? Também não é não. Portanto, anote aí que, segundo o entendimento das bancas examinadoras e dos tribunais superiores, o crime do artigo 34 da Lei de Drogas não é tráfico de drogas, não é equiparado de hediondo. Professor, e o crime de associação ao tráfico de drogas? Associação ao tráfico de drogas, artigo 35 da Lei de Drogas. Associação ao tráfico é associação ao tráfico, não é tráfico de drogas. Então, a doutrina francamente majoritária e unanimemente a jurisprudência dos tribunais superiores e assim também unanimemente todas as bancas examinadoras de todos os concursos públicos têm entendido de forma uníssona que o crime de associação ao tráfico, assim tipificado na Lei de Drogas, artigo 35, não é crime equiparado a hediondo. Então, o único crime da Lei de Drogas que pôs os dois pés na Lei 80/72/90, veio a ser e é exclusivamente o tráfico de drogas, e tráfico de drogas não é mais do que caput e parágrafo 1º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Senhoras e senhores, que tal vemos a partir de agora os aspectos processuais penais e em seguida os aspectos executórios para quem cometer como autor, coautor ou partícipe, crime hediondo ou equiparado a hediondo, seja na forma consumada, seja na forma tentada. Primeiramente, os aspectos processuais penais. Assim definidos, peculiarmente, na Lei 80/72/90, artigo 2º, inciso 2º, e artigo 2º, parágrafos 3º e 4º, aspectos processuais penais. Quanto a esses aspectos processuais penais, temos o seguinte: os crimes hediondos, consumados e tentados, e os equiparados hediondos, consumados e tentados, são inafiançáveis. São inafiançáveis. Professor, cabe prisão em flagrante para quem cometer crime hediondo ou equiparado hediondo, seja na forma consumada ou tentada? Claro que cabe sim prisão em flagrante. Cabe prisão preventiva? Também cabe. Cabe prisão temporária? Também cabe. As 3 prisões cautelares são cabíveis para quem cometer crime hediondo ou equiparado hediondo. Mas, professor, o sujeito pratica um crime hediondo ou equiparado hediondo. Eu posso dizer que na forma tentada é afiançável? Você não pode dizer isso. Porque os crimes hediondos, equiparados hediondos, tentados, ou seja, as tentativas de crimes hediondos, as tentativas de crimes equiparados hediondos, também são tentativas de crimes hediondos equiparados hediondos. Então, a mera tentativa já é hedionda. Então, a tentativa de um estupro é tão hedionda quanto o estupro consumado. A tentativa de homicídio doloso qualificado é tão hedionda quanto o homicídio doloso qualificado da forma consumada. Então, temos aí a inafiançabilidade de todo e qualquer crime hediondo, equiparado hediondo, seja na forma consumada, seja na forma tentada. Agora, ser inafiançável em toda e qualquer situação não significa que jamais será possível a concessão de liberdade provisória. É estranho isso, né? O crime é hediondo, ou equiparado hediondo, ou seja, um crime que suscita o mais alto grau de repulsa social, mas mesmo assim é possível, esporadicamente, ocasionalmente, é possível a concessão, eventualmente, de liberdade provisória, mesmo se tratando, repito, de crime inafiançável. Então, concessão de liberdade provisória é possível? Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 80/72/90 diz o seguinte: em caso de sentença condenatória, e a sentença condenatória recorrível, de primeiro grau, portanto, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Uma coisa é certa, professor, para o nosso réu condenado, recorrivelmente em primeira instância, por crime hediondo ou equiparado hediondo, para poder apelar, ter direito à apelação, necessariamente tem que se recolher à prisão? Não. Há muito tempo o STF, há muito tempo, né, gente? O STF
declarou a inconstitucionalidade de todo e qualquer dispositivo legal e de toda e qualquer interpretação judicial, no sentido de que o recolhimento à prisão seria uma condição sine qua non ao exercício do direito de apelar. Professor, então, se o cara é condenado por crime hediondo, equiparado hediondo, e foge, em seguida a condenação, tomou conhecimento pelo seu advogado de que foi condenado, fugiu e até hoje não encontraram o cara para o início do cumprimento da pena privada de liberdade, para executar a pena, por exemplo, mesmo assim, o advogado dele, o defensor dele, pode apelar? Pode apelar. O direito de recorrer não fica sobrestado, interrompido, impedido tampouco pelo fato de o sujeito não se recolher à prisão, pelo fato de o sujeito estar foragido. E mais, mesmo sujeito na constância do processo, bem antes da prolação da sentença, o sujeito, ainda na época do inquérito policial, já estava e continua foragido quando da prolação da sentença condenatória. O sujeito já estava foragido quando do início da instrução criminal e continua foragido. O cara já estava foragido, essa situação, e continua foragido. E continua foragido, mesmo com a prolação da sentença condenatória recorrível. Mesmo assim, tem direito a recorrer de apelação, não se exigindo prévio recolhimento à prisão, tá? Então, o sujeito tem direito de recorrer, mesmo que ele não se recolha à prisão, mesmo que esteja foragido. Mas é isso, o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, reza que, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá ou não apelar em liberdade. Aí é muito caso concreto, aí é mais realmente processo penal. Pode muito bem o juiz dizer assim, condenar o sujeito por estupro, ou homicídio doloso qualificado, ou outro crime hediondo, ou por um crime equiparado hediondo, mas mesmo assim, fundamentadamente, permitir que o sujeito possa recorrer em liberdade. É raro isso, viu? Na prática é bem raro, na prática é bastante raro, juiz criminal condenar alguém por crime hediondo, condenar alguém por crime hediondo, equiparado hediondo, e mesmo assim permitir o recurso de liberdade, e mesmo assim não decretar desde já uma prisão cautelar. Extremamente raro isso acontecer na prática. Raro, entretanto, não significa impossível. Ou seja, é possível, eventualmente, um juiz criminal que acabou de condenar um réu por crime gravíssimo, hediondo ou equiparado hediondo, permitir que ele recorra à liberdade? Na prática é muito difícil, mas não deixa de ser possível, deixa o juiz fundamente isso daí, tá bom? Na verdade, a teor da jurisprudência atual do STJ e do STF, se o juiz não fundamentar uma prisão, a prisão imediata, o sujeito tem direito a recorrer à liberdade. Na verdade, você tem entendido o seguinte, se o juiz que, ao condenar o réu por crime hediondo ou equiparado hediondo, se quiser decretar desde já sua prisão, para isso, decretar prisão, é que o juiz precisa fundamentar. Para o juiz conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, nem precisa fundamentar. Tem que fundamentar a prisão, mas não tem que fundamentar o direito de apelar em liberdade. Ao nosso material, uma decisãozinha do STJ, nos autos do recurso ordinário em habeas corpus, 14.450 São Paulo, julgado em 19 de agosto de 2003, que diz o seguinte: processo penal, homicídio qualificado, prisão em flagrante e liberdade provisória, denegatória desmotivada, recurso provido. Mesmo em se tratando de infração ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, ou seja, homicídio doloso qualificado por motivo fútil, a simples invocação do artigo 2º da Lei 80.72/90 não autoriza a medida constritiva de acordo com o pacífico entendimento pretoriano, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, sendo mister a demonstração de sua concreta necessidade. Precedentes, recurso provido para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. O réu poder responder em liberdade ao processo criminal, tendo sido condenado pelo crime de homicídio doloso qualificado, pelo que se vê aqui na decisão. Outro efeito processual penal de destaque, previsto na Lei 80.72/90, diz respeito à prisão temporária. Professor, mas a lei de prisão temporária, Lei 7.960/89, ela indica não somente crimes hediondos equiparados, como indica
uma série de outros delitos, que, mesmo não sendo hediondos nem equiparados hediondos, a eles é cabível a prisão temporária. É verdade. A lei de prisão temporária, ela diz que a prisão temporária para vários crimes que não são hediondos e equiparados hediondos. Temos então o seguinte: cabe prisão temporária para todo e qualquer crime hediondo, todo e qualquer crime equiparado hediondo, e para alguns certos determinados crimes que não são hediondos nem equiparados hediondos, mas estão previstos no inciso 3º do artigo 1º, no inciso 3º do artigo 1º da Lei Específica de Prisão Temporária, inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960/89. Vocês encontram lá, por exemplo, o crime de sequestro e cárcere privado. Sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal. 148 do Código Penal, sequestro e cárcere privado. É crime hediondo? Não. Nem na forma qualificada. Nem na qualificada pela morte é crime hediondo. Equiparado hediondo? Nem na forma qualificada pela morte é crime hediondo. Mas o sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, enfrenta a prisão temporária. Então, existem vários crimes que não são hediondos nem equiparados hediondos, mas que mesmo assim enfrentam prisão temporária e enfrentam porque estão previstos, repito, no inciso 3º do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária. Mas a Lei de Prisão Temporária, ela diz que a prisão temporária ela é cabível por somente 5 dias, cabendo uma única, excepcional e muito bem fundamentada prorrogação única, excepcional e fundamentada. Única, excepcional e fundamentada prorrogação por outros 5 dias. Um total de 10. É errado dizer, viu, pessoal, assim, a pessoa submetida à prisão temporária terá de cumprir 5 dias ou terá de cumprir 10. Não. A lei de prisão temporária diz que o juiz poderá decretar a prisão temporária por até 5. Podendo cabendo uma prorrogação, excepcionalmente, de forma fundamentada, por outros até 5. Pode o juiz dizer assim, decrete por 5 dias, e no 3º dia não haver mais necessidade de manutenção da prisão temporária, e o juiz decretar liberdade, portanto, sujeito, conceder, portanto, liberdade provisória? Pode, sem problema. O sujeito não tem que necessariamente sempre, em todos os casos, não tem que sempre necessariamente cumprir os 5 dias ou cumprir, se houver prorrogação, os 10. Tá? É até 5 sem prorrogação ou até 10 quando houver, eventualmente e excepcionalmente, fundamentadamente, prorrogação. Mas aí aparece a lei de crimes hediondos. E em seu artigo 2º, parágrafo 4º, em seu artigo 2º, parágrafo 4º, está dito, opa, a prisão temporária, quando se tratar de criminoso hediondo ou criminoso equiparado hediondo, assemelhado equiparado hediondo, a prisão temporária não terá só um prazo de 5 dias, prorrogável uma vez por mais 5. O prazo de prisão temporária para esses casos da lei de crimes hediondos é de 30 dias. O prazo de até 30 dias, cabendo uma única prorrogação, de forma excepcional e fundamentada por mais 30 dias. Então, quanto tempo pode a pessoa ficar presa temporariamente? Regra geral, 5 dias mais 5 dias. Excepcionalmente, 30 dias mais 30 dias. E essa excepcionalidade recai somente sobre os crimes da Lei 8072/90. Então, prisão temporária, 30 dias, é o prazo de prisão temporária, cabendo uma única, excepcional e fundamentada prorrogação por outros 30 dias. É o que reza o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei de Crimes Hediondos. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960/89, dos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. E como em toda prisão cautelar, tem que haver fundamentação idônea. Pessoal, aqui se vão os aspectos processuais penais. Faltam agora os aspectos executórios. Quanto aos aspectos executórios, o pacote anticrime, a Lei Ordinária 13.964, de 24 de dezembro de 2019, trouxe uma grande novidade com relação a cumprimento de pena
por quem foi condenado irrecorrivelmente por crime hediondo ou equiparado hediondo. A gente vai ver essa novidade daqui a pouquinho ao nosso material. Aspectos executórios. Lei 8072/90, artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, e artigos 3º e 5º. Artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, e artigos 3º e 5º. De cara, a gente já vê uma inconstitucionalidade. Está aqui em vermelho, né? É de propósito mesmo. Está aqui em vermelho esse item aqui, para destacar que isso aqui foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, o artigo 2º, parágrafo 1º, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos diz textualmente, com todas as letras, que o sujeito condenado por crime hediondo ou equiparado hediondo tem que obrigatoriamente começar a cumprir a pena privativa de liberdade em regime fechado. O Supremo Tribunal Federal, por um bom tempo, admitiu isso, admitiu esse obrigatório início de cumprimento da pena em regime fechado. Qualquer que fosse o quantum da pena privativa de liberdade aplicada e pouco importando se o acusado ou condenado era reincidente ou primário. Não interessava se o réu condenado por crime hediondo ou equiparado hediondo era residente, primário, também não interessava o quanto da pena privativa de liberdade. Obrigatoriamente tinha que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Poderia progredir, mas tinha que começar no fechado, obrigatoriamente sempre. Então o STF, como falei agora há pouco, por muito tempo fez vistas grossas com relação a isso e deixou passar isso daí. Até que um dia o STF mudou sua orientação e disse, não, a partir de tal data, nós aqui, ministros do Supremo Tribunal Federal, reconhecemos ser inconstitucional dispositivo da Lei 8072/90, mais exatamente, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, que diz que o sujeito obrigatoriamente tem que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, de sorte que o STF, portanto, disse o seguinte, vejam só, sobre o cumprimento da pena obrigatoriamente e inicialmente em regime fechado. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8072/90, tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, vide, por exemplo, julgamento pelo STF nos autos do habeas corpus 111.840 Espírito Santo, julgado em 27 de julho de 2012, e vejam também, isso é muito importante, gente, vejam também, muito importante, sua súmula vinculante número 26. Súmula vinculante número 26 do Supremo Tribunal Federal. Professor, se foi esse dispositivo declarado inconstitucional, significa dizer que o STF admite sim que o sujeito, a depender de o acusado de ser reincidente ou primário, a depender disto, e a depender também do quantum da pena privativa de liberdade aplicada, a depender não só, mas preponderantemente destes dois fatores aí, o sujeito eventualmente vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, ou vai iniciar no semiaberto, ou até pode iniciar no aberto. Pois é. Digamos, o sujeito condenado irrecorrivelmente por um crime hediondo ou equiparado hediondo, consumado ou tentado, primário de bons antecedentes, mas condenado por crime hediondo, equiparado hediondo, consumado ou tentado, e a pena privativa de liberdade, ao final, ficou em, no máximo, 4 anos. Opa, no máximo 4 anos? No máximo 4 anos, e se trata de sujeito primário de bons antecedentes, com prognose favorável, é possível iniciar de cara o cumprimento em regime aberto. Então, se quer na sua prova assim, é possível o sujeito, é permitido o sujeito, é válido dizer que o sujeito, eventualmente, a depender preponderantemente desses dois fatores, se ele é residente ou primário e o quanto da pena privativa de liberdade aplicada. Preponderantemente desses dois fatores, é lícito dizer, vale dizer que eventualmente poderá começar a cumprir no regime semiaberto ou até iniciar no aberto. Ou até iniciar no regime, de fato, aberto. Digamos, o sujeito condenado por tortura simples e a pena mínima que é de 2 anos da tortura simples. E é primário de bons antecedentes. Dá para começar o cumprimento da pena em regime aberto, a teor desta decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, se bem que com relação à tortura tem uma outra questão a ser ventilada, inclusive uma divergência entre STJ e STF, ou já houve divergência entre STJ e STF com relação ao início e cumprimento da pena em crime de tortura,
Mas é isso. De acordo com o STF, é sim possível o sujeito, eventualmente, iniciar o cumprimento da pena privada de liberdade em regime fechado ou semiaberto, ou já, de cara, começar no aberto, tá bom? Estabelecimentos penais de segurança máxima. Artigo 3º da Lei de Crimes Hediondos, que reza o seguinte: a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima. Se a União que manterá tais estabelecimentos, estamos falando de estabelecimentos penais federais. Sendo segurança máxima, estamos aqui falando de penitenciárias federais. Penitenciárias federais. Destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. Vejam só, o artigo 3º não está nos dizendo que todo e qualquer condenado por crime hediondo equiparado hediondo no país vai ter que cumprir pena em penitenciária federal. Diz isso não. O artigo 3º está dizendo que a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima, ou seja, penitenciárias federais, destinados a quê? Ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade e cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem e incolumidade pública. Então não basta o sujeito ter sido condenado a uma pena privada de liberdade para cumprir a pena em penitenciária federal. Ele tem que ter sido condenado irrecorrivelmente à pena privada de liberdade, ele tem que demonstrar alta periculosidade e tem que demonstrar que sua permanência põe em risco, a permanência em estabelecimento estadual, põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. Quer dizer, se cai na sua prova uma situação em que o sujeito foi condenado irrecorrivelmente a uma pena privativa de liberdade alta, uma pena privativa de liberdade alta, 30 anos de reclusão, mas ele não ostenta uma alta periculosidade ou, se ostentar, nada vem a apontar que sua permanência em estabelecimento estadual estaria colocando em risco a ordem ou a incolumidade pública. Em tal situação, não há, a priori, necessidade alguma de cumprimento, no todo ou em parte, desta pena privada de liberdade em estabelecimento penal federal, tá bom? Então, não é toda e qualquer pessoa condenada a uma pena privada de liberdade, e aí puxando para o nosso tema, por um crime hediondo equiparado, que necessariamente vai cumprir em estabelecimento, a pena em estabelecimento federal. Na verdade, e no mais das vezes, no geral das vezes, os condenados pela justiça como estadual por crimes hediondos ou equiparados hediondos, no geral das vezes, esses condenados cumprem penas privativas de liberdade em estabelecimentos estaduais, tá bom? Livramento condicional. Livramento condicional. Artigo 5º da Lei de Crimes Hediondos, em concurso com, artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Vejam só. Cabe livramento condicional ao sujeito condenado recorrivelmente e que já tenha cumprido parte da pena privada de liberdade, tendo sido condenado por crime hediondo ou equiparado hediondo, a priori é possível. A priori é possível, sim. Cabe livramento condicional, portanto, a esse condenado? Cabe a priori. Se o nosso condenado for um sujeito primário, ou caso reincidente, seja reincidente em crime não hediondo, nem equiparado hediondo, ou seja, o cara que está cumprindo a pena privativa de liberdade, por crime hediondo ou equiparado hediondo, ele é primário, ou, embora reincidente, não é reincidente em crime hediondo nem equiparado hediondo. Nesse caso, então, é válido o livramento condicional depois de cumpridos 2/3 da pena. Agora, se o sujeito que está cumprindo pena privativa de liberdade pelo cometimento de crime hediondo ou equiparado hediondo, se ele for reincidente, e não é qualquer reincidente, é reincidente em crime hediondo ou equiparado, e essa reincidência pode ser no mesmo ou indiferente crime hediondo ou equiparado, tá bom, pessoal? Digamos, o sujeito hoje em dia está cumprindo pena privativa de liberdade por estupro, que é crime hediondo. Mas ele é reincidente por ter sido antes, por ter praticado antes um crime de latrocínio. O crime de antes é latrocínio, é hediondo, e o de agora, objeto do cumprimento da pena, é estupro, também é hediondo. Então, os crimes anterior e o do cumprimento da pena agora não tem que ser idênticos, tem que ser previstos na Lei 80/72. Pode muito bem acontecer uma situação de o sujeito estar cumprindo hoje pena privada de liberdade por, digamos, tortura,
e reincidente por ter cometido antes tráfico de drogas. Então, se o crime anterior estiver previsto em algum lugar, na Lei 872/90, e o crime do cumprimento da pena privativa de liberdade hoje em dia também está previsto em algum lugar da Lei 872, neste caso, se o sujeito for reincidente, neste caso, não caberá livramento condicional. Não caberá livramento condicional em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Falemos a partir de agora de progressão de regime. Progressão de regime. Por acaso o advento do pacote anticrime, por acaso o advento da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, trouxe alguma mudança na Lei de Crimes Hediondos sobre progressão de regime aos condenados que estejam cumprindo ou que venham a cumprir penas privativas de liberdade por terem sido condenados irrecorrivelmente por crimes hediondos ou equiparados hediondos? Enfim, o advento do pacote anticrime trouxe algum impacto na Lei 872 sobre progressão de regime? Trouxe. E trouxe valendo. Vejam só o seguinte. Item 1. Progressão de regime. Item 1. Até o advento da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, até o advento do pacote anticrime, as regras sobre progressão de regime para quem fosse condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo estavam previstas no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 872/90. E tal previsão antiga do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 872, até o advento do pacote de crime, dizia que os condenados por crime hediondo ou equiparado a hediondo, que já estivessem cumprindo pena privativa de liberdade, poderiam progredir de regime desde que, após o cumprimento de 2/5 da pena, se fossem primários, ou, no caso de serem reincidentes, depois de cumpridos 3/5 da pena. Era assim, até cumpridos 2/5 da pena, primários, cumpridos 3/5 da pena, sem reincidentes. Era assim o regramento pré-advento do pacote anticrime. Eis que, após o advento, com a entrada em vigor do pacote anticrime, o pacote anticrime revogou, percebam isso, revogou o então parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Neste caso, as regras sobre progressão de regime, para que seja condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo, passaram a ser, as regras antes estavam na própria Lei 872/90, artigo 2º, parágrafo 2º. Você não precisava recorrer à Lei de Execução Penal. 2/5 de pena para primários, 3/5 de pena para reincidentes. Pronto. Aí veio o pacote de crime, revogou o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. E agora? A única coisa que até então regulava progressão de regime para criminoso hediondo equiparado foi revogar. A única coisa que existia, existia sobre progressão. Foi revogado pelo pacote de crime. Qual é o diploma legal que passou a regular, passou a disciplinar progressão de regime para condenado por crime hediondo ou equiparado hediondo? Passou a ser a Lei de Execução Penal, LEP. A Lei de Execução Penal, artigo 112. Lei de Execução Penal, artigo 112. Mais especificamente, quanto a crimes hediondos e equiparados a hediondos, especificamente, os seus incisos 5º, 6º, 7º e 8º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 112 da Lei de Execução Penal. E aí, tais incisos do artigo 112 da LEP passaram a exigir o cumprimento mínimo de quanto de pena para o sujeito fazer jus à progressão de regime. Estamos falando, claro, o tempo todo, de sujeito que esteja cumprindo pena privativa de liberdade por ter sido condenado irrecorrivelmente por crime hediondo ou equiparado a hediondo. Eu não estou aqui falando de outra espécie de crime, só para crime hediondo ou equiparado a hediondo. Bom, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 112, diz que se o sujeito for primário, se o apenado for primário, para fazer jus à progressão de regime, vai ter que cumprir
pelo menos 40% da pena. 40% da pena. Professor, para efeitos de concursos públicos, eu tenho que decorar essas percentagens? Tem que decorar, porque os concursos públicos daqui para frente vão exigir de vocês as entranhas de tais percentuais, viu? Podem crer. Vamos lá. A mesma lei de execução penal, no mesmo artigo 112, diz que se o nosso apenado, sujeito que esteja cumprindo pena privativa de liberdade por ter sido condenado irrecorrivelmente por crime hediondo ou assemelhante hediondo, se o nosso apenado for condenado por crime hediondo ou equiparado hediondo com resultado morte, se primário, tem que cumprir pelo menos 2/5 da pena, mas aí será vedado o livramento condicional. Aí será vedado o livramento condicional. Também terá que cumprir no mínimo 50% da pena o apenado condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado hediondo, também terá que cumprir no mínimo 50% da pena privativa de liberdade. Terá que cumprir no mínimo 60% da pena privativa de liberdade se o nosso apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado. Reincidente em crime hediondo ou equiparado, caso em que não cabe livramento condicional, conforme vimos agora há pouco. O sujeito reincidente em crime hediondo ou equiparado não faz jus a livramento condicional e vai ter que cumprir no mínimo 60% da pena. E terá que cumprir no mínimo 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte e vedado, enfim, o livramento condicional. E vedado o livramento condicional. Tá certo, pessoal? São essas as percentagens concernentes à progressão de regime. E para finalizarmos aqui toda a nossa aula sobre aspectos processuais e executórios, uma decisãozinha aqui, melhor dizendo, um comentáriozinho que eu faço a respeito da lei aplicável, se anterior ou a posterior, quando se tratar de progressão de regime. A depender da data do cometimento do delito, veja, a depender da data do cometimento do delito, não é a depender da data do oferecimento da denúncia, não é a depender da data do recebimento da denúncia, não é a depender da data da prolação da sentença condenatória recorrível, não é a depender da data em que o advogado do apenado faz um pedido ao juiz de várias execuções penais de progressão, não é nada disso. É data do cometimento do delito, tá bom? Isso que vale. A depender da data do cometimento do delito hediondo ou equiparado hediondo, então, a depender dessa data, se essa data foi antes ou após 23 de janeiro de 2019, por que 23 de janeiro de 2019? Porque foi nessa data que entrou em vigor o pacote de crime. Então, a depender da data do cometimento do delito, se o sujeito cometeu o delito hediondo ou equiparado hediondo antes da entrada em vigor, do pacote de crime, o regramento para ele é 1. Mas se ele cometeu o delito hediondo ou equiparado hediondo, já sob a vigência do pacote de crime, o regramento para ele é outro e até mais severo, tá bom? Então, a depender da data do cometimento do delito, antes ou após a entrada em vigor do pacote de crime, o condenado irrecorrivelmente por delito hediondo ou equiparado fará jus à progressão de regime ou conforme o revogado artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8072, se o sujeito cometeu crime hediondo ou equiparado hediondo antes da entrada em vigor do pacote de crime, nesse caso, o disciplinamento é dos 2/5 e 3/5 da pena, ou se ele tiver cometido delito hediondo ou equiparado hediondo, já sob a égide, já sob a vigência do pacote de crime, pior para ele, porque neste caso, o regramento será de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, isto é, após o cumprimento de 40%, 50%, 60% ou 70% da pena privativa de liberdade. E vocês devem saber o seguinte, né, pessoal? Esses percentuais, 40%, 50%, 60% ou 70% da pena, é da pena aplicada. Professor, isso faz muita diferença? Faz. Professor, mas com o advento do pacote de crime, o sujeito modificou, inclusive, o artigo 75 do Código Penal, 75 do Código Penal, o sujeito não pode cumprir mais do que 40 anos de pena privativa de liberdade. Não é verdade? É verdade. Tá bom.
Mas digamos que o sujeito foi condenado, professor Guilherme Rocha, por vários e vários crimes hediondos, em concurso material. Aí o cara foi condenado a uma pena de 240 anos. Só vai poder cumprir no máximo 40. É a atual redação do artigo 75 do Código Penal, no máximo 40 anos. Mas a pena aplicada foi 240. Esses percentuais aqui de 40, 50, 60 ou 70 recaem sobre os 40 anos do artigo 75 do Código Penal? Não, recai sobre os 240 anos do nosso exemplo. Isso, inclusive, que eu estou falando, não é opinião minha, não. Isso é tranquilíssima jurisprudência do STJ e do STF. Os benefícios de execução penal, como livramento condicional e progresso de regime, são benefícios que devem ser aferidos de acordo com a pena aplicada na sentença, não de acordo com a pena prevista no artigo 75 do Código Penal. Então, se o cara foi condenado a 100 anos, 120 anos, 200 anos, 500 anos, claro, estou falando de vários crimes hediondos ou equiparados em concurso material com penas elevadas, que somando tudo dá esse resultado final estratosférico. Aqueles 2/3 do livramento condicional, se couber livramento condicional, e esses 40%, 50%, 60%, 70% irão recair sobre a pena aplicada estratosfericamente e não sobre os 40 anos do artigo 75 do Código Penal. Tá bom, pessoal? E aqui eu finalizo toda a parte executória e processual sobre a lei de crimes hediondos.